Olá pessoal, hoje trago ao canal um equipamento que eu acho que tem uma característica que é assustadora no bom sentido, porque essa característica permite clonar a vossa voz em poucos segundos e utilizarem a vossa voz para falarem com pessoas de outros países, para falarem nativamente com essas pessoas e parecer que são vocês que estão a falar. E elas vão perceber perfeitamente. E para isso vou-vos falar deste pequeno equipamento que está aqui à minha frente, que é o Vasco Tradutor Q1. E isto, como já devem estar a adivinhar pelo nome, é um equipamento que serve para traduzir as conversas que vocês fazem com outras pessoas, ou seja, para ser aqui uma ponte de ligação entre as pessoas quando vocês vão para países que não falam tão bem inglês, ou então vocês também não dominam tão bem inglês e preferem ter um equipamento que vos ajude a falar, especialmente para quem viaja muito, para quem trabalha e tem que lidar com pessoas de diferentes línguas. E este equipamento tem esta característica que é diferente de outros equipamentos que eu já tinha visto até agora, que é a questão de clonar a nossa própria voz, ou seja, eu posso falar em espanhol, posso falar em inglês, posso falar em alemão, com a minha voz, como se estivesse a falar perfeitamente nessa língua. E eu já estive a experimentar e acho que é uma funcionalidade mesmo espetacular. Além disso, isto permite traduzir por voz 86 idiomas, com 96% de precisão. Em princípio, vocês não vão ter mesmo nenhuma falha na comunicação com outras línguas. E depois também podem tirar fotografias, podem fazer a tradução de imagem para texto e vai dar para 108 idiomas. Este equipamento, a meu ver, é aquele equipamento de bolso para vocês levarem para quem gosta mesmo de viajar muito, independentemente de ser em lazer ou de ser em trabalho. E mais do que falar do equipamento, porque realmente eu já conheci os outros equipamentos da Vasco, já fui analisando os outros equipamentos, e a Vasco, em termos práticos, nós sabemos que a língua oficial só é o português, mas muitas empresas tecnológicas diferenciam o português de Portugal e o português do Brasil. E muitas vezes há muitos equipamentos que até são em português, mas na realidade estão em português do Brasil. Neste caso, este equipamento funciona perfeitamente para um português de Portugal e também vai funcionar perfeitamente também para um brasileiro. Mais do que estar a falar do equipamento, vamos exemplificar, que eu acho que é isso que vos vai convencer ou não se vocês precisam ter um equipamento dedicado. Nunca se esqueçam, é que um equipamento dedicado, por norma, podemos considerar que é mais caro porque é só feito para esse efeito e basicamente a empresa toda desenvolve, melhora a capacidade de tradução, esta questão de clonar, de todas as funcionalidades que possam ser relacionadas com a tradução, existe uma equipa dedicada. Em relação ao Vasco, também só a ter em conta, eles têm em consideração o GDPR, portanto, os nossos dados são sempre protegidos, a empresa tem isso em consideração. Tanto é que, por exemplo, esta clonagem da voz, eu posso definir que só quero que a minha voz fique clonada durante um dia ou no máximo 14 dias. Significa que a cada 14 dias eu tenho que voltar a clonar a voz por causa desta questão também da proteção de dados. Portanto, eu já vos expliquei isto tudo, que é sempre a parte que eu acho que é principal. Em relação a este equipamento, eu até acho que ele é bastante, comparado com o anterior, que era um bocado maior e se calhar um bocado mais fino. Este eu acho que está numa medida perfeita para vocês levarem, ir relativamente dissimulado na mão, poderem estar a falar, a traduzir e a mostrar, ou a pessoa está a ouvir. Portanto, para viagem, para não ser uma coisa que está muito nas vistas, eu acho que é excelente. Também um ponto a terem em conta, isto tem internet vitalícia que é compatível em cerca de 200 países, ou seja, já vem com um cartão SIM que é só compatível para esta utilização de tradução, e isso significa que a tradução toda feita é online. Mesmo que estejam num país em que não exista internet, podem partilhar a vossa internet do vosso smartphone e conseguem ter na mesma a tradução perfeita. Mas tem internet vitalícia em cerca de 200 países e com certeza que a rede vai sempre aumentando, mas podem sempre passar no site e veem quais são os países que suporta. Também podem passar depois para ver quais são os idiomas todos que suporta. Isto também é um fator que diferencia de muitos tradutores. Muitos tradutores têm um pacote inicial de internet durante um ano ou 2 anos e depois vocês têm que pagar o pacote. Neste caso, nunca se tem que preocupar. Desde que o país suporte, vocês vão ter isso. Também suporta uma funcionalidade que eu acho que não é a principal aqui é mesmo a tradução e tempo real, mas podem fazer chamadas diretamente com o Vasco Q1. No entanto, ele vem com o pacote inicial de 10 minutos de oferta para vocês experimentarem. E como é que ele funciona? Eu já experimentei. Vocês ligam para o número, ele dá uma mensagem inicial a indicar que vai haver aqui uma tradução
que vai ter que existir algum delay. Vocês falam na vossa língua, dizem qual é a língua da pessoa que está a ouvir, a pessoa vai passar algum tempo a ouvir o que é que vocês disseram. Depois fala ela e vocês vão ouvir do vosso lado. Mas isto tudo em chamada. No entanto, se não estou em erro, depois de passarem os 10 minutos, pacotes de 10 minutos custam cerca de 5 euros. E é por isso que eu estou a dizer que se calhar não vai ser a funcionalidade principal. Está lá, podem usar se for mesmo necessário, mas eu acho que vão sempre fazer esta tradução em tempo real de uma forma mais normal. Passando então aqui agora pelo menu, o menu é muito simples de utilizar. Nós só temos a parte da conversa, da chamada, como eu estava a dizer, fotografia, texto e temos um chat em grupo que é para com mais dispositivos poderem estar todos em grupo e falar. E depois ainda temos uma questão de aprendizagem em que podemos estar aqui a aprender algumas palavras, mas como eu estava a dizer, eu acho que o principal vai ser a conversa que vocês vão sempre utilizar. Depois temos sempre as configurações normais, podemos ativar e desativar o Wi-Fi, ele já está ali com os dados ativos, como podem ver, tem o Bluetooth, temos as atualizações, podemos na mesma filtrar obscenidades em termos de tradução, se quisermos. Está aqui a questão então das vozes preferidas, em que pode ser a minha voz, ou depois podem escolher uma voz masculina ou feminina. E ainda podem definir o bloqueio do ecrã, o brilho do ecrã, portanto isto acho que é sempre relativo. Eu acho que o que interessa é sempre virmos aqui à conversa. E se eu fizer aqui, claro, está de português para espanhol. Olá, tudo bem? Como é que vai estar o tempo amanhã? Hola, ¿cómo está el tiempo mañana? Portanto, como podem ver, isto foi uma tradução de português para espanhol e não usou a minha voz. Portanto, vamos utilizar a funcionalidade que eu acho que é a mais espetacular neste tradutor, e eu não vou cortar nada para vocês verem em tempo real o tempo que demora, e depois vou mostrar em tempo real o tempo de tradução, que é para vocês terem mesmo noção. Portanto, eu venho aqui ao Vasco My Voice, como está aqui, portanto, o Vasco My Voice quer fazer com que a conversa soe mais natural, clone a sua voz, utiliza o clone para reproduzir a tradução do que diz. Portanto, vamos a isso. Temos que autorizar o processamento dos nossos dados, senão não podemos utilizar o clone de voz. Depois podemos então definir quantos dias queremos guardar a nossa voz. Eu vou pôr 14 para poder estar a utilizar isto durante mais tempo. E diz aqui quando é que o clone de voz vai ser eliminado. Posso escolher estas línguas para clonar, ou seja, eu podia ser um alemão, podia ser inglês. Portanto, eu estou em português. Vamos fazer o seguinte. E a única coisa que eu vou ter que ler é isto. Podem ver. Portanto, vamos iniciar a gravação. Eu, Carlos Correia, estou ciente de que as gravações da minha voz serão usadas pela Vasco Electronics para criar e usar uma versão sintética da minha voz. E agora, vamos ouvir. Eu, Carlos Correia, estou ciente de que as gravações da minha voz serão... E vamos clonar. E como podem ver, neste momento ele está a clonar a minha voz. Eu vou deixar passar o tempo, o vídeo vai ficar um bocado mais comprido, mas eu vou deixar passar o tempo só para vocês a perceberem-se que a clonagem é mesmo muito rápida. Ou seja, desde que a pessoa leia aquele texto, quando vocês pedirem, conseguem clonar a voz de qualquer pessoa. É claro que tem que ser aquele texto específico. Vamos lá ver, ele nunca costuma demorar muito tempo, mas eu neste momento não quero mesmo cortar o vídeo. Pronto, já está. Já temos a nossa voz clonada, vamos iniciar a conversa. Olá, onde é que é a casa de banho mais próxima? Hola, ¿dónde está el baño más cercano? Vocês ouviram? É a minha voz. O meu nome é Carlos Correia e eu sou um youtuber de tecnologia que gosta de falar em português, mas neste caso estou a falar em espanhol. Me llamo Carlos Correia y soy un youtuber de tecnología al que le gusta hablar en portugués, pero en este caso estoy hablando en español. Eu acho que isto é impressionante porque eu ouço a minha voz aqui. Vamos, por exemplo, passar para alemão. Vamos passar aqui, por exemplo, alemão ou inglês. Eu consigo falar perfeitamente em qualquer língua. Inglês é super fácil.
I can speak any language perfectly. English is super easy. E é a minha voz. Isto é impressionante, porque eu assim consigo falar em qualquer idioma. Antigamente falar alemão era difícil para mim, mas agora é super fácil. Früher fiel es mir schwer, Deutsch zu sprechen, aber jetzt ist es ganz einfach. Até em coreano eu posso falar. 한국어도 할 수 있나요? Ich liebe dich. Eu amo-te. Do pouco que eu posso falar em outras línguas. Donde está la biblioteca? Onde fica a biblioteca? Além disso, podemos usar os botões. O de baixo será para a nossa língua, o de cima para a língua destino, para ativar. Podemos na mesma ativar nos botões aqui, ou podemos ativar o modo automático e ele, quando vai detectando a voz, vai traduzindo em tempo real. Por exemplo, eu posso chegar aqui e carregar neste botão e dizer: sabes que a Vasco Electronics trabalha com a Cruz Vermelha, trabalha com hospitais, com museus, com escolas, com universidades e função pública para ajudar as pessoas a comunicarem com pessoas estrangeiras, cá em Portugal? Did you know that Voice Electronics works with the Red Cross, works with hospitals, museums, schools, universities, and public services to help people communicate with foreigners here in Portugal? E agora posso carregar neste botão. Oh, that's so interesting. Oh, isso é muito interessante. E agora podemos usar os botões, só para vocês também verem. E sabes que a Vasco Electronics tem suporte em português e se tu contactares o suporte vais ter pessoas em português a falar contigo. And you know that Vasco Electronics has support in Portuguese, and if you contact support, there will be people speaking Portuguese with you. E agora podia carregar no inglês. Oh, that's so interesting too. It's also nice to know. Oh, isso também é muito interessante. Também é bom saber. E podemos também fazer aqui a funcionalidade em que assim vocês não se têm que preocupar no botão, só têm que estar a falar, em que carrego aqui no meio. E a partir de agora, se eu falar em português, ele vai traduzir para inglês, e se eu falar em inglês, ele vai traduzir para português. And from now on, if I speak in Portuguese, it will translate into English, and if I speak English, it will translate into Portuguese. So now I'm speaking in English, and he is going to understand that I'm speaking in English, and it's going to translate to Portuguese. Então agora estou a falar em inglês e vai perceber que estou a falar inglês e vai traduzir para português. And I could speak again in English, and he would understand that it's supposed to translate from English to Portuguese. E eu podia voltar a falar em inglês e ele perceberia que é suposto traduzir de inglês para português. E agora podia responder em português e perguntar: o dia hoje está bonito ou como é que achas que vai estar? And now I could answer in Portuguese and ask, is today a beautiful day, or how do you think it will be? E podia continuar a falar em português, que ele ia perceber que era suposto passar para inglês. And I could continue speaking in Portuguese, and he would realize that it was time to switch to English. Depois posso chegar aqui e mudar a língua. Podes traduzir o que eu vou dizer para espanhol? Puedes traducir al español lo que voy a decir. ¿Dónde está la biblioteca? Onde fica a biblioteca? Só tens que seguir em frente, na segunda virar à direita, depois da rotunda vais encontrar a biblioteca. Solo tiene que seguir recto en la segunda, girar a la derecha después de la rotonda y encontrará la biblioteca. E depois podemos fazer isto de virar o ecrã e ele vai nos mostrar a última resposta. Portanto, Onde fica a biblioteca? no ninho de mafagafos há 7 mafagafinhos. Quando a mãe mafagafa sai, ficam os 7 mafagafinhos sozinhos. Hay al menos 7 pequeños mafagafos cuando mamá mafagafa se va, dejando a 7 pequeños mafagafos solos. Eu acho que isto é excelente, porque
vocês ouvem a minha voz aqui e dá a intuação que é parecida com a minha voz. E a única parte do texto que se leu foi aquele pequeno texto. Portanto, é impressionante como é que com aquele bocado de texto conseguimos fazer uma voz que parece ser a nossa. Então, vamos pôr aqui noutra língua. Só para vocês verem, eu estou a experimentar línguas que ao menos sei mais ou menos alguma coisa para ter noção se está a traduzir bem. Mas claro que para uma empresa em que o objetivo é terem um bom equipamento, em termos de tradução, vocês vão conseguir ter traduções fiáveis. Posso dar um beijo no teu pescoço? Je peux embrasser ton cou. No ninho mafagafos há 7 mafagafinhos. Quando a mãe mafagafa sai, ficam os 7 mafagafinhos sozinhos. Dans le nid du Mafagafa, il y a 7 petits Mafagafa. Quand la maman Mafagafa s'en va, il y a 7 petits Magafagafa qui restent seuls. Claro que aqui é sempre para vos mostrar um bocado mais em tom de brincadeira, mas vocês podem perceber que com isto conseguem comunicar com alguém e a pessoa vai parecer que está a falar com vocês, porque o som que vai sair daqui vai sair no vosso tom e na vossa voz. Ou seja, é claro que isto é sempre para tornar as conversas, digamos, mais pessoais, tornar as conversas mais fáceis de entender e a pessoa que vos vai estar a ouvir parece estar a ouvir-vos mesmo a falar na língua deles. Portanto, é sempre uma mais-valia e a única coisa que eu não vos mostrei, que não sei se tenho aqui à mão para já, é, por exemplo, eu posso utilizar isto para traduzir texto. Em que posso escrever eu o texto e ele vai me traduzir. E posso, claro, como sempre, tirar fotografias e ele vai traduzir as fotografias. Portanto, eu posso chegar aqui. Deixem-me pegar numa parte. Só para vos mostrar como é que funciona a tradução. E como podem ver, ele detectou a língua automaticamente e traduziu para português. Este dispositivo é reciclável para depósito na loja ou no centro de reciclagem. Elementos de embalamento para serem separados e colocados na caixa de classificação. E neste momento eu não tinha o Wi-Fi ligado para garantir que todos os testes foram feitos pelo cartão SIM do próprio aparelho. Por Wi-Fi até às vezes a resposta pode ser mais rápida. Portanto, o Wi-Fi, vocês puderam ver o tempo todo, teve ali com o ponto de interrogação, está ligado, mas não estava ligado a nenhuma rede. Portanto, eu tive sempre a utilizar os dados do próprio aparelho para poder utilizar. Quais são as mais-valias então de um aparelho deste género? Eu teria um aparelho dedicado, em que dessa forma podem ter um aparelho para andar a viajar e não têm que estar a utilizar o vosso smartphone ou gastar a bateria do smartphone. Podem ter sempre o smartphone guardado e não está a dar nas vistas. E tem um aparelho dedicado que efetivamente, para todos os efeitos, não será tão possível para roubar, apesar disto poder parecer um smartphone, mas não dá tanto nas vistas como um smartphone porque é uma coisa mais pequena. Tem então dados integrados, tem o clone de voz e tem um equipamento que assim a bateria vai durar mais tempo porque vai ser só usada para isso e não estão a gastar dados do vosso smartphone e não estou a gastar a bateria do vosso smartphone. E também, se for preciso, podem ligar por Type-C e põem a carregar num powerbank. Mas é um equipamento fácil de usar, prático de usar e que, a meu ver, colmata todas as situações que vocês possam precisar quando querem ter um tradutor e querem ter a garantia que conseguem falar perfeitamente com uma pessoa na língua dela e ela vai-vos entender, vai ter aqui esta nuance de inteligência artificial com a nossa voz para dar, digamos, uma melhor intuação para não ser tão robótico e não ser tão artificial quando estamos a fazer a tradução. Portanto, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Como sempre, eu gosto de vos trazer estas novidades e estas coisas que são totalmente diferentes do que é habitual. Pelo menos ainda não tinha visto um aparelho deste género que clonasse a nossa voz para traduzir. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. O link com os detalhes todos está na descrição do vídeo. Subscrevam então o canal e vemos no próximo vídeo.